Vamos ficar de pé em nome de Jesus, abrir a Bíblia em Atos capítulo 16, versículo 6, Atos capítulo 16. Nós vamos estudar hoje a carta de Paulo aos Filipenses, mas eu vou estar iniciando no livro de Atos, que foi como se diz assim, o início do trabalho em Filipos, a cidade de Filipos. Atos 16, 6, amém? Só vou ler alguns versículos e vamos ter uma irmã aqui que vai louvar o Senhor. Diz a palavra de Deus: e percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém, queridos? Então, nós percebemos aqui, amados, algo importantíssimo dentro da igreja do Senhor, né? Isto aqui, amados, estava iniciando vamos dizer assim, uma etapa muito fundamental dentro do Evangelho para o Ocidente. Quando Deus chama Paulo através dessa visão, Ele quer tirar Paulo do foco que ele tinha para a Ásia, para ir pregar na Ásia, para ir pregar, sabe aonde? Na Europa. Ou seja, o Evangelho estava saindo do Oriente, o Oriente Médio, que era dos judeus, onde Jesus veio, para apontar para o Ocidente, onde nós estamos. Isso aqui é uma marca dentro da missão do apóstolo Paulo para a igreja do Senhor. E fundamental que quem conduz isso aqui foi o Espírito de Jesus. Mas como que o Espírito de Jesus poderia, se Jesus partiu dessa terra? Porque o Espírito de Jesus é o Espírito Santo. E o Espírito de Jesus está aqui hoje, me conduzindo para estudar a palavra de Deus com vocês. Amém, queridos? Vamos adorar a Deus. Queria chamar aqui a nossa irmã da igreja de Rio da Prata, Metodista Rio da Prata, que está aqui conosco hoje. Pode vir aqui, minha irmã. A irmã Madalena, ela vai louvar o Senhor aqui. É uma oportunidade abençoada que nós temos aqui. Amém, querido? A paz do Senhor, irmãos. É um prazer imenso estar aqui com vocês, junto com meu amigo e meu Antônio. Viemos do Rio para aqui para louvar o Senhor. E é o momento, tá? Qual belas são as lindas flores que nos vêm, a primavera despontar. Ouço roxinol em doce canto dos verdes campos do meu lar. Restaure-me a primavera, Senhor, do meu ser dissipa o pecar. Vem, Senhor, encher a minha vida, outra vez feliz vem me tornar. Senhor, eu quero ser qual rio a
altos montes em fulgor, pra contar ao mundo a doce história que tu és a fonte de amor. Restaure em mim a primavera, Senhor, do meu ser dissipa o pecar. Vem, Senhor, encher a minha vida, outra vez feliz vem me tornar, outra vez feliz vem me tornar. Amém, Senhor. Pode se assentar, amados. Amém. Vamos estar orando nessa manhã, pedir a nossa irmã Carla. Bom dia, paz do Senhor a todos. Que possa ter, para que o Senhor esteja aqui nos abençoando e os que estão ainda para chegar, que vêm para ouvir essa palavra, a palavra de conhecimento, Pai. Que a palavra de conhecimento nos liberta, Senhor. Que o Senhor esteja aqui no meio de nós, nos mostrando aquilo que o Senhor quer que nós saibamos, para passar essas palavras a outras pessoas, Pai. É que eu já agradecendo a sua presença aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmã Madalena, enquanto a senhora estava louvando aqui ao Senhor, eu tive uma visão da senhora toda de branco aqui, e do céu caía, parecendo que era algodão e flores do céu, e a senhora toda de branco. Amém, querido. Deus está contigo, minha irmã Madalena. Eu sou ruim de cabecinha para lembrar das coisas, mas louvo a Deus pela presença da irmã aqui conosco. A porta estará sempre aberta para a irmã, tá bom, querido? E manda um abração lá para o pastor Augusto e para o meu querido pastor Djalma. Fala com ele que a porta está aberta para ele aqui também. Se quiser trazer aquele grupo abençoado que ele sempre traz às vezes, ele veio pregar aqui, ele é uma bênção de Deus. Amém. Amados, o que nós estamos estudando hoje, que é importante para a gente entender, estamos iniciando o estudo da carta aos Filipenses. Essa carta, amados, ela traz algo, como eu te falei no princípio, que é muito importante. É muito importante no sentido de que Deus, quando faz as coisas, amados, Ele não faz com os nossos pensamentos, Ele faz com os pensamentos dele. Quem lembra de Isaías 55, versículo de 6 ao versículo 12, vocês vão ver lá que Deus fala através de Isaías que nós devemos buscar ao Senhor, buscar o Espírito de Deus enquanto se pode achar. Buscar a Deus enquanto se pode achar. Buscar o Espírito Santo enquanto se pode achar. E ele diz ali que convertei-vos do seu mau caminho, que o ímpio se converta do seu mau caminho. E depois diz o Senhor que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Vocês já pensaram nisso na preguiça aqui no domingo? A importância de você saber que o seu pensamento não é o pensamento do Senhor? Por quê? Porque a gente pensa assim, ai, é tão bom isso, é tão bom aquilo. Puxa, a pessoa que está lá em casa, poderia acontecer alguma coisa para facilitar as coisas. E a gente pensa assim, mas o pensamento de Deus, ele vai além do nosso, muito mais além. Se está acontecendo algum fato hoje na sua casa, faz como Isaías 61 diz. O que diz Isaías 61? Abre aí a Bíblia, vamos lá.
Isaías 61, versículo 1. Enviou-me para. Ele não me enviou por quê? Ele me enviou para. Por que está acontecendo não? Para que está. Repete comigo. Amém. Todo mundo ligado aqui no pastor. Deus, repete comigo. Deus me enviou para. E não por quê? Se está acontecendo alguma coisa que desagrada a mim, por exemplo, hoje de manhã eu tive uma luta espiritual muito grande, né? Que não cabe, cada um tem uma luta, né? Uma luta, não foi família, né? Eu vou dizer que alguns já conhecem a minha vida. Então tivemos uma luta, e a luta, não posso perguntar por quê, mas tem que ir para quê? Porque Deus veio para libertar os cativos, os oprimidos, tal, e Deus quer usar você. Se você está envolvido em alguma situação, é para e não por quê. Aí você abre a sua Bíblia, nesse mesmo versículo, mas só que em Lucas capítulo 4. Evangelho de Lucas capítulo 4. Foi a primeira pregação de Jesus Cristo. Diz a palavra no versículo, vou ver só o versículo que é o versículo 18. Amém? Todos acharam? A Bíblia diz, é o mesmo versículo que a irmã leu, diz Isaías 61. Eu vou pegar o 16 também, que aí vai entender melhor. 16, tá? 4:16. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Amém, amados? Estão dando mais ou menos na tua versão? Foi criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, que nem a da irmã Madalena leu aqui, olha. E abrindo o livro no capítulo 61, capítulo 61 só está aqui na minha Bíblia, dizendo aqui que minha Bíblia é diferente. Não, é porque eu que estou inventando aqui, mas é 61. Porque você vai ver. Achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo Jesus fechado o livro, Jesus o devolveu para o assistente, sentou, todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Então o primeiro versículo está assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para. Me ungiu, cara. Se você é ungido pelo Espírito Santo, é para e não por quê. É a mesma coisa, Ele escolheu. Quem que é escolhido de Deus? Todos nós somos escolhidos de Deus. Às vezes a pergunta é: mas pastor, eu não entendo, as pessoas falam comigo que eu sou um escolhido. Por que eu sou escolhido? O escolhido é aquele que é chamado e aceita e atende, né? Quer dizer assim, Deus chamou a muitos, mas poucos são os escolhidos. Amém, queridos? Às vezes a pessoa não entende coisinhas pequenas. Puxa, eu sou escolhido. Eu sou. Eu fui chamado e aceitei o chamado. Amém? Então, mas nós estamos vendo coisas aqui, e eu estou puxando isso aqui, não estava nem dentro do script, mas como eu não vivo dentro do script, eu vivo fora do protocolo, eu procuro o protocolo do Espírito Santo para me conduzir.
para entender no princípio. Deus sempre quer usar você. Mas nós sempre pensamos em nós mesmos. Nós nos preocupamos com nós mesmos. Ai, meu povo, por que aconteceu isso? Ai, meu Deus, eu oro tanto. Ai, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Misericórdia. Misericórdia. Repete comigo, misericórdia. E queima mesmo. Ah, pastor, vai dizer que você não... Já, eu também já, meu irmão. Não estou falando... Ah, pastor... Aí tem gente que fica logo assim, o pastor fica falando isso, mas também já... Meu irmão, não pensa assim não. Pensa em você. Quando você ouve a palavra de Deus, você pensa em você. Ah, não, mas aquele irmão está precisando mais. Não, pensa em você. Talvez você está falando isso é porque você está precisando mais. Amém, amados? E outra coisa que nesse texto tão importante que eu achei, no versículo 16, que diz assim: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Ou seja, Nazaré foi a terra da infância de Jesus. Ali ele foi criado. Ali o pessoal conhecia ele. Ali todo mundo sabia que Jesus era filho de quem? Seu Zé. Filho de seu Zé. Seu Zé Carpinteiro. Filho de seu Zé Carpinteiro. Que aí a gente pensa que Jesus Cristo é um ser humano. A gente coloca ele como no nosso lugar. Porque eu também sou filho de São Antônio. Uma vez eu estava lá em Itaguaçu, na fazenda do seu Gersino Coser. Família lá de prefeito, família milionária. Fazia um uísque direto para a fazenda dele. Gersino Coser. Aí eu estava sentado do lado do meu irmão Eusébio, meu querido Eusébio, amigo de coração, de infância. Aí o Zé falou, aí tinha aquela roda grande e ele começou a perguntar: quem é você? Eu sou tal pessoa, filho de tal pessoa. Eu sou não sei o que, dono de não sei o que. Eu sou o dono de... Quando chegou em Eusébio, filho de não sei quem, não sei o que, que era meu amigo. Aí quando ele perguntou para mim, Eusébio falou assim: não, esse aí é um carioca que eu chamei, veio lá comigo. Aí ele falou assim: pastor, eu falei, ele não falou pastor, não era pastor na época. Luiz, eu falei isso com você porque ele ia perguntar. Se eu dissesse que você é filho de São Antônio, ele falou: isso aí tem que ser empregado da fazenda e não para estar aqui na nossa roda. Amados, você é filho do rei, mas ninguém sabe disso. Mas nós aqui estamos como seres humanos humildes. Meu ponto de vista humano é igual ao seu. Quero sempre farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas o meu pensamento em Cristo é que venha o reino de Deus sobre nós. Se as pessoas entendessem isso, fazia que nem Jesus de Nazaré. O que Jesus fez? Num sábado, entrou na sinagoga, mas agora o outro versículo que é mais importante. O que está escrito no outro versículo aí? No outro versículo não, no outro, depois disso. Num sábado ele entrou na sinagoga, vírgula. Segundo, não sei como é que está assim. Como é que está aí com vocês? Num sábado entrou na sinagoga, o quê? Não. Vamos lá. Num sábado, Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, não é isso? Segundo o seu costume. O que quer dizer isso? Ele estava acostumado a estar lá na igreja, que a sinagoga não era o lugar onde se encontrava para ler a lei. Se Jesus ia para a igreja para assistir escola dominical, imagina, como se fosse uma igreja. Se ele estaria lá, entendeu? Se ele estaria lá, imagina nós. A gente não pensa assim, não, a gente quer o culto de louvor e adoração, pular, saltar e glorificar, receber palavra profética. Eu vou ser abençoado, vou ser feliz. Não, nós temos que tomar conhecimento da palavra para que Deus possa te abençoar, meu irmão. Para você entender que você não está aqui por quê, mas para quê. Amém, queridos? Por isso que eu sou pastor, eu fui chamado para isso. E eu também, se eu tiver que sentar, eu vou sentar. Amém, queridos?
e segundo, se Jesus tinha o costume de ir, e quando ele foi quando era pequeno, quando ele era pequenininho, está aqui no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 2, Jesus foi para lá no templo. Quando chegou no templo, o pai dele se distraiu. Eu estava lá, eu vi. Eu estava lá. E aí o que aconteceu? Estava espírito, glória a Deus. Mas eu estou vendo a visão. O que aconteceu? Jesus estava lá com o pai dele, com a mãe dele. De repente Jesus sumiu. Eles se distraíram com a multidão lá. Meu Deus, cadê Jesus, meu filho? Meu Deus, cadê? Estou procurando meu filho. Ele é louro de olhos azuis. Não pode ser louro de olhos azuis, porque aqui na Judéia não tem louro de olhos azuis. Ah, então ele é moreno. Lógico que Maria não falou isso. Maria falou, quero meu filho onde está? De repente ela procurou. Quando foi ver, Jesus estava sentado no templo, na cadeira lá nos templos, junto com os sacerdotes, dando aula para eles. E as pessoas surpreendidos com aquele menino conversando com os sacerdotes, no mesmo nível. Mas esse menino, quando cresceu, ele tinha o costume de ir para a igreja. Amados, eu tenho vergonha quando eu não vou à igreja. Vergonha de Deus por aquele que morreu na cruz do Calvário por mim. Se eu não boto prioridade para estar na presença do Senhor. Pastor, mas também você pregou, ouviu você pregar todo domingo? Misericórdia, estou cansado. Se você está ouvindo eu pregar, meu irmão, você está errado. Porque eu não prego. Eu prego sim, ou seja, prego, mas eu leio a palavra de Deus. Eu não falo de mim, eu falo do Senhor. Eu estou falando aqui do Senhor, não estou falando de mim. Jesus Cristo. É por isso que você tem que ter o costume. Fala para mim, costume. Mais alto, costume de estar na casa de Deus. Por que Davi era conhecido como segundo o coração de Deus? Salmo 122, versículo 1. Você sabe o que está escrito? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pastor, fala baixo. Não. Quando o pessoal vai para torcer pelo Flamengo hoje, vai perder. Pastor, você vai torcer? Você não é flamenguista? Não, eu sou de Cristo. Eu torço para o Flamengo desde pequeno, que meu pai me ensinou assim. Mas, quando vão, o pessoal vai gritando. Eu vou para o Maracanã! Por que eu não vou gritar? Eu vou para a casa do Senhor! Vocês vêm para a casa do Senhor! É o melhor lugar, mas por isso, fala assim, por isso, mais alto, por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Amém ou não? Sim ou não? Então, amados, nós estamos estudando aqui a carta de Filipos, ou a carta de Filipenses. E você está indo por um caminho, eu estou indo por um caminho, amados, que o princípio de tudo é o Espírito Santo, que nos conduz para o costume de estar na casa do Senhor, costume de ouvir a palavra de Deus, costume de não fazer a nossa vontade e fazer a vontade de Deus, porque esse texto que nós estamos lendo aqui foi um texto marcante que Lucas escreveu, né? Quem escreveu o livro de Atos foi? Isso, foi Lucas. E ele diz o que, amados? Que ele foi para Bitínia. Mas Atos capítulo 16, né, amados? Versículo 6. Percorreram a Frígio Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Olha para mim, eu acho interessante, profético, inspirador. Primeiro ele fala que o Espírito Santo bloqueou ele. O Espírito Santo bloqueou ele de pregar a palavra na província da Ásia. Tá? Primeiro impediu ele para pregar a palavra na província da Ásia.
Como que o Espírito Santo proíbe, hein? Ele vem, o Espírito... Não, não é assim. Tem alguma forma de proibir. Ele fala com o líder. Ó, tem alguma coisa aqui, Deus não quer ficar isso aqui. Porque se falar com o membro, pode até falar, mas o líder vai ter que ter a resposta para saber. Vamos sair daqui, vamos para outro lugar. O Espírito Santo não quer a gente aqui. Mas por quê? Porque teve impedimentos, teve guerra, teve briga, teve... Não. Porque Jesus Cristo, quando mandou para Filipos, eles também tiveram problemas e dificuldades. Tiveram impedimentos também. Mas a gente tem que saber qual é a vontade, qual é a boa e perfeita vontade de Deus. E só vai acontecer isso quando você ouve bastante a palavra de Deus, quando você está na casa de Deus, quando você ouve a palavra, quando você busca a palavra, aí o Espírito Santo vai revelar a você. Mas uma pessoa que não busca, só busca quando quer? Não. Continuando aqui, amados. Impedidos pelo Espírito Santo de pregar na província da Ásia, chegando perto de mim, tentaram ir para Bitínia, mas aí ele mudou. O Espírito de Jesus. Eu fico intrigado com isso. Eu vou perguntar para Lu, quando eu estiver lá na glória, por que você trocou aqui, botou o Espírito Santo e botou no segundo versículo aqui, botou Espírito de Jesus? Deve ter alguma coisa, né? Sabe por quê, mano? Ele já falou comigo. Lucas, não, o Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo. Porque o nome de Jesus tem poder. Quando você fala Espírito Santo, santo é santo. É uma característica do Espírito. Mas quando você fala que é o Espírito de Jesus, ele traz a força da palavra. Jesus. Nome que está acima de todo nome. Amém, queridos? Espírito de Jesus. A tua Bíblia não está escrito assim, não? Espírito de Jesus? Amém? Espírito de Jesus. Não permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Terceiro aviso: não foi o Espírito Santo, não foi o Espírito de Jesus, mas foi uma visão. Amém? Ele teve uma visão de um varão macedônio. O que é um varão macedônio? O varão da Macedônia onde? Quem foi o rei da Macedônia? Quem foi o maior rei da Macedônia que ganhou o mundo todo? Alexandre Magno. Quem lembra? Escreveu, tem livros dele, um homem que foi muito capaz, inteligente, que praticamente ele falou assim: para eu conquistar um povo, eu tenho que primeiro imprimir a cultura grega no povo. Por isso que era um país, Atenas era a capital, né? Uma coisa muito importante, no caso no mundo oriental, passando aqui outra afirmação, saindo do mundo oriental e indo para o mundo ocidental, saindo da Ásia e indo para a Europa. Amém, queridos? A Grécia foi um importante centro de cultura mundial, né? Inclusive os deuses, né? Os deuses do Olimpo, que tem a Olimpíada até hoje, não é isso? Isso eles não tiram, por causa da ligação com outros deuses. Deus de Eros, aqueles homens bonitos, fortalecidos que nem eu, musculosos, ficavam lá em... Passa para a Macedônia. Será que a Macedônia vai ser mais fácil do que esses lugares? Ou porque tinha um propósito? Deus tem um propósito com a sua vida, com a minha vida, com a vida do mundo, quando chamou o Pai a passar para a Macedônia. Algo tremendo estava acontecendo aqui. E o apóstolo Paulo foi chamado para isso, amados. Se vocês lembram, em Atos capítulo 19, em Atos capítulo 9, vocês vão ver que Paulo, quando foi chamado, e o próprio Ananias, que ministrou a palavra de Deus para ele, que era um discípulo desconhecido, mas falou para ele aquilo que devia, e ele não queria pregar o evangelho para Paulo, porque Paulo era um assassino, era um homicida, era um terrorista. Terrorista, pastor? Eu estou aumentando um pouquinho aqui, talvez.
mas que ele matava cristão, perseguia cristão. Meu Deus, de Saulo de Tarso. Então é um homem totalmente um homicida, um homem que matava em nome de Deus. E ele falou assim: não, como é que eu vou pregar o evangelho para ele? Não, mas que esse aí importa para mim. Sofrer pelo meu nome. Ananias, quando recebeu isso, falou: vamos lá, vou pregar o evangelho para esse homem. Esse Paulo, amados, ele morreu para viver para Cristo. Ele mesmo fala: eu esmurro o meu corpo para servir ao Senhor. Um homem que se entregou totalmente ao Senhor. E aqui, amados, ele estava apto a ouvir a voz de Deus para onde Deus queria conduzi-lo, mesmo que fosse para lugares onde ele ia apanhar, ia sofrer, ia ser preso. Mas ele queria ouvir a voz de Deus, ele estava disposto a ouvir a voz de Deus. Não era como Jonas, que falou assim: eu não vou para Nínive, porque Nínive eu sei que só tem bandido, maluco, safado, sem vergonha. Eu não vou para Nínive, eu vou para Tarsis. Mas aí teve que cair debaixo d'água, foi afogado pelo navio, foi lançado no navio, foi até o fundo do mar, mas clamou ao Senhor, falou assim: eu vou voltar para Nínive. Então tá, sai daí. Mandou um peixe lá e pegou ele e botou ele em Nínive. Amém, queridos? Oi. Pode. E depois o povo de Nínive foi... Não. Era Jonas? Não, não sei se era... Era eu e você também. Deixa eu falar. É muita coisa. Não é só isso. É muito mais. Primeiro, a desobediência. Segundo, que aqueles homens que estavam no barco com Jonas viram quem era o Deus de Jonas e se converteram. Deus tinha propósito com aqueles homens. O propósito de Deus é muito, os pensamentos de Deus é muito maior do que o nosso. A outra coisa, ali eu não queria fugir aqui do aspecto da visão nossa aqui de Filipe. Deus aqui tinha muito. O que foi? Tá. Por isso que eu falei antes, para não interromper agora. Olha só. Então, amados, o que acontece? Ele traz uns casaquinhos, que é bom. Traz casaquinho. Fiquei com você mesmo, pode ficar, tá? Então, amados, o que acontece? Jonas ali tinha muitos propósitos. Um dos propósitos é que, lógico, era salvar Nínive, mas ele sabia que o povo ia ser condenado. Ele sabia que aquele povo ia depois, mais tarde, ia voltar de novo a pecar. Mas ele queria ensinar que quando Deus manda também, você tem que obedecer, mesmo olhando para os seus olhos e falar assim: aquele povo não presta. Aí você não vai pregar porque o povo não presta. Então isso também serve de ensinamento para nós, porque Deus aqui mandou Paulo para um lugar chamado Macedônia, onde ninguém pensava em ir. Então Deus sabe de todas as coisas. O pensamento do Senhor é: ide, vai e faça discípulos. E as pessoas perguntam: por quê, para quê, isso, aquilo, não, tem objetivos de Deus que a gente não entende. E o líder, se Paulo, quando falou isso aqui, eu estava lá com ele, quando ele falou assim: vamos para Macedônia, teve uns 10 que estavam com ele, falaram assim: que Macedônia, que nada, eu não vou não. Eu ir para a Grécia, lá para aquele lado de lá, eu não vou não. Porque ali, amados, ali naquele lugar onde que eles estavam indo, que era Filipos, era um lugar muito importante. Era uma cidade que quem fundou aquela cidade foi o pai de Alexandre o Grande. O nome dele era Filipe, por isso que o nome da cidade se tornou Filipos. É uma coisa importante a gente entender quais são os propósitos de Deus dentro dessa carta. Não somente dentro dessa carta, mas com a fundação do Evangelho ali. Eu lembro quando eu vim para cá, para Itaipuaçu, lá no Mato Dentro, lugar difícil. Já tinha fechado a congregação e resolveram reabrir, e eu comecei a reabrir ali no Mato Dentro, numa casa onde tinha 3 pessoas. Tem até o relatório da última pessoa que passou para mim. Tinham 3 pessoas frequentando. E eu
vou fazer o que aqui, meu Deus? Um lugar horrível. Eu saí, minha esposa ficava dentro lá, ainda tinha cobra dentro do lugar, na casa que eu estava lá. Quer dizer, tantas coisas que impediam. Eu era para chegar para o pastor, eu falei, pastor, não vou não. Eu falei mesmo, pastor, não tem condições de ir para aquele lado lá, não quero não. Aí ele falou assim, foi Deus que mandou. Aí eu podia chegar para ele e falar, não, Deus falou com você, tem que falar comigo. Tem gente que faz isso. Tem gente que chega para mim e fala isso, Deus falou com você, ô pastor, mas tem que falar comigo também. Ah, então tá bom, tudo bem. O que acontece, amados? Eu vim para cá, eu fiquei aqui com 2 crianças pequenas. Minhas filhas queriam voltar para Itaipu, que era a congregação de Itaipu. E a primeira coisa que eu tive uma visão aqui foi de um gasoduto aqui em Itaipuaçu. Eu tive uma visão. Não tinha nem se falava nisso. E falou assim, isso aqui vai ser muito grande. E eu falei, para onde eu vou? A primeira coisa que eu fui foi pedir perdão para a pessoa, que houve uma confusão na congregação anterior, e tinha uma pessoa que era muito influente aqui, que era Nazaré, que morava ali, mãe do Perezinho. Eu fui lá pedir perdão a ela por todo o problema, porque o trabalho começou na casa dela e cresceu, mas depois diminuiu, evaporou, praticamente teve que sair de lá, confusões e tal. Deus não escolhe lugar, às vezes, que a gente acha fácil. Tem lugares difíceis. Mas não tinha igreja nenhuma para lado de lá. Nem aqui. Aqui, então, a igreja que abria aqui fechava. Aqui em frente tinha sempre um trabalho de feitiçaria ali, que um dia eu fiquei com raiva e passei a ponte ali, que tinha um bar aqui do lado que também fechou, o bar do Jair. Eu pulei a cerca, eu peguei aquilo tudo, joguei, chutei tudo com raiva. Mas Deus falou, não é dessa forma que você vai vencer o inimigo. Mas esse trabalho tinha que ser aberto. Talvez isso aqui foi a porta para muitas igrejas abrir para o lado de lá. Não sei. Ah, pastor, você está querendo... Pode ser como pode não ser. Mas eu fiz a vontade daquilo que o meu pastor me falou. A vontade de Deus, que eu creio que foi a vontade do pastor Arlindo, falou, vem aqui. E não fui para aqui, eu fiquei lá. E comecei a batizar gente lá. E depois compramos isso aqui, com o dinheiro do próprio povo daqui. Deus tem um propósito, amados, em Filipos, aonde nem eu sabia. Era abrir o evangelho para o mundo. Eu anotei algumas coisas aqui. Hoje eu anotei numa folhinha, porque eu estou preocupado de gravar esse evangelho. O propósito era a igreja cristã, a primeira igreja cristã fundada na Europa foi a igreja de Filipos. Repete comigo, a primeira igreja cristã fundada na Europa foi a igreja de Filipos. Pastor, mas não é carta aos Filipenses, você está estudando Atos? Eu estou estudando a fundação da igreja, o início da igreja, o porquê da igreja, o para quê da igreja, né? Como foi fundado, como foi que as pessoas envolvidas, a importância de uma igreja, a importância de uma vida, porque a igreja não é a igreja são pessoas, não são paredes, mas o propósito que você está aqui, da Madalena está aqui cantando aqui hoje, tem um propósito até para essa igreja. A presença do irmão Antônio, nunca posso esquecer, o nome do meu pai. Lembrou aqui o Espírito Antônio. Tem um propósito, tudo tem um propósito, onde você bota a sua planta dos seus pés. Principalmente aqui na casa onde foi aberta para quê? Para fazer festas, para fazer churrasco, para fazer peça de teatro? Não, para fazer o quê? Para fazer e falar da palavra de Deus. Para ser uma igreja séria, onde vocês estão compromissados a buscar o Jesus, a pessoas que estão presas nesse mundo. Não assistir um culto e ir para casa e comer pizza, ou etc. Ou ser feliz, independente, com sua família, com a sua casa. Não, nós estamos aqui dentro de um propósito, porque a maior vida que eu vou ter vai ser com Cristo Jesus quando eu morrer. E foi aqui em Filipos que Paulo escreveu isso, amado. O viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Eu tinha um vídeo que eu trouxe para passar, mas pelo jeito não tem ninguém para passar aqui hoje. Queria que o Tiago estivesse aqui. A estratégia de Deus
O Espírito Santo conduz, passe a Macedônia. Então, amados, Deus é um Deus de estratégias. E as estratégias de Deus, como eu falei, os pensamentos do Senhor são muito maiores do que o de Paulo, maior de pensamento do que eu. Eu exalto a Paulo? Não, eu exalto a Deus. Mas o apóstolo Paulo foi sensível ao Espírito de Jesus, ao Espírito Santo, foi bloqueado de ir para Bitínia, foi bloqueado para ir a outros lugares, mas foi para... Como uma situação na sua vida. Poxa, labanás. Como uma situação às vezes na sua vida que você não sabe para onde você vai. Se você vai para a esquerda ou se você vai para a direita. Se você vai defender a sua família ou se você vai para o outro lado. Qual é a melhor posição? Qual é a mais fácil? Qual é a de Deus para você? Quando eu tenho que aconselhar uma pessoa, eu tenho que pensar não no que eu penso, mas naquilo que Deus pensa. Não para me exaltar, mas para exaltar o Deus que você vai servir. O Deus que conhece você e sabe o que é melhor para você. Mesmo que no futuro você possa passar dificuldades e lutas, mas se esse Deus é contigo, quem será contra ti, irmãos? Agora, cada caso é um caso. O Deus é o mesmo, mas cada caso é um caso. Situações que se passam na nossa vida. Deus quer fazer isso, amados. Passa para a Macedônia. O caminho fácil e difícil, Deus abre tanto um quanto o outro. Deus não escolhe o caminho, ou seja, Ele vê o propósito do caminho. Repete comigo: Deus não escolhe o caminho pela sua dificuldade, mas sim pelo seu propósito. Amém? Por isso que Romanos 8:28 diz o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vírgula, não é ponto. Vírgula. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas eu não posso pregar um evangelho de mentira. Mesmo que eu sofra, eu tenho que pregar o evangelho de verdade, mesmo que doa. Porque eu não quero vocês andando na mentira. Hoje eu não era nem para estar aqui, talvez. E antes de sair daqui, minha esposa vai me ouvir agora, eu estava sentindo dor. E uma dor que eu já conheço. Eu falei, meu Deus. Mas eu falei assim, não vou nem falar para minha esposa, eu vou vir para cá agora. E outras situações mais surgem para impedir você e eu de estar na presença de Deus. Se a gente der ouvidos, a gente nunca vai estar na presença de Deus. Por quê, amados? Porque na presença de Deus, amados, são só os escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Amém, queridos? Poucos são os escolhidos. E Deus quer fazer com que nós possamos entender o propósito dele. Porque se a gente não andar no propósito dele, se não andar na direção dele, a gente vai errar o nosso caminho, amados. Como eu disse aqui, amados, caminho fácil e difícil, Deus abre todos os dois. A porta que Deus abriu aqui tinha um encontro, em primeiro lugar, com uma pessoa chamada Lídia, que era uma mulher que vendia púrpura, vendia perfume, vendia essências. E esta mulher era uma empresária. E por que ela é empresária naquele lugar? Porque aquele lugar, amados, fundado por Filipe, já no século 300 antes de Cristo, foi quando ele fundou essa cidade e botou o nome de Filipe. Essa cidade, no ano 108 antes de Cristo, ano 108 antes de Cristo, ela foi tomada por Roma, pelo Império Romano. E ali o Império Romano, amados, tinha muito interesse naquela cidade, e o Império Romano, para destacar suas frentes de batalha, seus exércitos, criaram-se muitas estradas. Eles tinham essa estratégia de
que as estradas faziam, facilitava para que ali, por aquele local, percorresse o comércio, as entradas de batalhas. Então ele fez muitas estradas. Então Filipe foi um lugar privilegiado por Roma. Se tornou futuramente uma colônia de Roma. Inclusive, a linguagem que se falava lá era romana. Inclusive, os principais generais, principais de Roma, tinham acesso direto ali. Todos ali eram cidadãos romanos. Então começou uma colônia romana, que praticamente quando se entra em Filipe, você está entrando em Roma. Você está perto de Roma. Você está perto de um local onde você pode expandir o evangelho para muitos lugares. Deus tinha sabido tudo disso e deu toda essa direção para o apóstolo Paulo. Tremendo, amados. Eu vejo isso como o evangelho é rico, como o evangelho é maravilhoso. Mas Deus não estava pensando só como Paulo, não. Deus estava pensando em você e em mim. Que para esse evangelho chegar no Ocidente, era impossível se pensar Jesus, um homem que nasceu no Oriente, que era judeu, como aquele cristianismo daquele local poderia chegar a tantos lugares. Então, amados, essa carta de Paulo aos Filipos, ela tem uma vertente muito importante para nós, para a gente entender o caminho de Deus, para a gente saber como devemos proceder na nossa vida mesmo, cotidiana. Porque tem lutas que vocês têm para passar, dificuldades aonde vocês vão enfrentar, como nós lemos no princípio. Jesus Cristo foi enviado a este mundo, amados, mas quando chegou no final, ele falou: passa de mim esse cálice, porque é muito doloroso, e nós também não vamos ter vida fácil. Ah, pastor, por favor. Não, eu vou estar, se vocês quiserem, tem pregadores aqui só para falar de vida fácil. Tem um monte. Prosperidade, alegria, vitória, carro zero, e não sei o que lá, papapá. Sonhos só de vitória. Não, eu não posso falar isso para vocês. Eu tenho que dar ensinamento para vocês saberem lutar, para vocês criarem raízes dentro da palavra, para vocês estarem aqui na igreja, para você ouvir a palavra de Deus e ouvir a verdade. E não ouvir coisas que vão te sair daqui feliz. Ah, a pregação foi maravilhosa. Eu não quero isso. Eu quero que vocês saiam daqui fortalecidos, cheios da palavra de Deus. Se Deus me manteve aqui até hoje, é porque Ele, por enquanto, quer que eu esteja aqui. O Espírito de Jesus talvez está me conduzindo aqui e me impediu de ir para alguns lugares. Fale quem falar, reclame quem quiser. Porque o apóstolo Paulo, quando chegou em Filipe, ele teve outro impedimento no livro de Atos. Nós vamos continuar lendo aqui o livro de Atos, em nome de Jesus. Versículo agora 11. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. É interessante, né, amados? Deus leva para o caminho certo e as pessoas certas. Hoje, quando eu vi a Madalena entrar aqui e o Antônio, não vou esquecer do Antônio, não, misericórdia. O Antônio, Deus tem um propósito de você estar aqui. Talvez até eu não possa dizer, não estou aqui, eu bater pés, não vou fazer nada não. Talvez a Sueli precisa, como ela falou para você,
a nossa igreja metodista aqui é essa aqui. Talvez tenha lá, talvez você leve isso aqui para ela ouvir, eu posso estar gravando, ela pode ouvir, Sueli, Jesus te ama e Jesus te chama, Jesus quer morar no seu coração. Ela pode ouvir isso. Eu posso partar só esse pedacinho para você, Sueli, em nome de Jesus. Por que você merece? Porque você merece ser da família de Jesus, como Madalena, sua amiga, não é mesmo? E hoje, esse seu aniversário, talvez seja o melhor presente que você vai ganhar. O nome do presente se chama Jesus. Tem um propósito, mas tem muito mais além desse, minha irmã. Muito mais, Antônio. A gente nunca sabe. A gente coloca a planta dos pés e não sabe. Você nunca sabia o que o pastor ia estar falando aqui. E quando Deus me falou para estudar os livros de Filipos, a primeira aula de Filipos que eu estou dando é hoje. E eu não começo estudando a aula da carta, eu começo estudando da nascente da carta. Por que nasceu essa carta? Por que que nasceu? E da onde Paulo estava escrevendo essa carta? Da prisão. Como é bom você conhecer o Evangelho, se aprofundar no Evangelho, para ter base para pregar o Evangelho. E não ficar querendo aparecer. Eu não prego teologia, eu prego Jesus. O amor de Deus. Estudo Jesus. É isso que Deus quer na sua vida. As dificuldades que você tem, as lutas que você tem, minha irmã, meu irmão, saiba que Deus está no controle. Deus faz coisas que você nunca espera. Amém, Cristiane? É tremendo, né, meu irmão? É maravilhoso o que Deus faz. Por isso você está vindo aqui, por isso vocês estão aqui, por isso que Ana lá atrás está aqui. Oi, Ana, tudo bem com você? Oi, Ana, tudo bem com você? Oh, glória, aleluia, Jesus. Amém. Deus quer fazer isso na minha vida. A alegria do Senhor está na presença dEle. Por isso que Davi era o segundo homem, segundo o coração de Davi, sofreu a beça, mas ele ficava. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É desse jeito que Deus faz. Amém, queridos? Continuando aqui, amados. Ela, a Lígia, vendedora de púrpura, nunca pensava que fosse ouvir ali de Jesus. Ela era temente a Deus, mas não conhecia Deus. Repete comigo. Temente a Deus, mas não conhecia a Deus. Sabia que tem muita gente que tem medo de Deus, até o Deus treme. Sabe quem é? É ele mesmo, até o diabo crê e treme. Então não basta só acreditar que Deus existe. Eu acredito em Deus, pastor. Poxa, a natureza, as montanhas, tudo isso eu creio muito. Mas você não conhece. Muita gente às vezes dentro da igreja não conhece. Só conhece quem nasceu da água e do Espírito. Só quem nasceu de Deus, quem tem o Espírito Santo. Eu costumo dizer que eu entendo a Bíblia, não porque eu leio e sou inteligente, mas porque quem escreveu foi o Espírito Santo. E se o Espírito Santo está dentro de mim, eu consigo interpretar. Amém, queridos? Deus tem um propósito maravilhoso na sua vida, mas quando você entrega-se a Ele completamente, cada vez mais que você se entrega, mais você faz possível estar na presença dEle, falar com Ele, entender Ele e não se envolver com essas coisas desse mundo. Ninguém é incapaz de... É interessante que quando Deus criou essa linguagem do Espírito Santo, eu vou trazer uma palavra profética. Ele trouxe essa linguagem. Como, pastor? É uma linguagem? É uma linguagem. É uma linguagem de interpretação. Como assim, pastor? Por quê? Porque se ele trouxesse a Bíblia só pela literatura das línguas, português, francês, inglês, latim e etc., muitos não iam entender porque não sabem ler. Por isso ele criou uma língua nova, a língua do Espírito Santo. Essa você interpreta, porque ele não quer que o Espírito Santo você aprenda na escola e na capacidade intelectual,
mas que você tenha dentro de você um tradutor, que é o próprio Espírito Santo. Ele é a minha língua, ele é a minha audição, por isso que eu entendo a Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, eu não leio pela minha capacidade intelectual, mas pela capacidade que o Espírito Santo que habita em mim e traduz para mim. É uma língua. As pessoas falam só que falar em língua, glória a Deus. Não, meu amado, é tradução, é uma língua, porque a língua foi confundida na Torre de Babel. Quando tentaram subir lá, Deus confundiu todo mundo, ninguém se entendia. Mas quando veio o dia de Pentecostes, veio uma língua e todo mundo entendeu. Pelo Espírito Santo, quando você está com o coração quebrantado, você lê isso aqui, você entende. Você começa a interpretar. E você pode interpretar pelo Espírito Santo, mas também pela carne. E conduzir uma igreja até pela carne. Mas eu prefiro lutar comigo mesmo, esmurrar o meu corpo para interpretar pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Sim ou não? Vocês estão dormindo aí não, né? Dá um glória a Deus aí para mim, igreja. Mais alto, mais alto. Isso, para me deixar bem. E aí, amados, essa mulher era rica, Lídia era rica, mas ela aceitou Jesus, foi batizada, e toda a sua casa foi batizada também, e fez um pedido: faz uma célula na minha casa, podem ficar lá na minha casa. E Paulo se constrangeu. O que significa se constrangeu? Que o homem não podia ficar em casa de mulher, meu amigo, ia dar um testemunho mal ali, ia ficar ruim o negócio. Mas não sei o que ele criou, como eu estava lá, outras mulheres foram, não deixavam sozinho não, fizeram lá pessoas, botaram outras mulheres. Eu estava lá, eu lembro disso tudo, entendeu? Lógico que eu não estava. Falo isso, o pessoal às vezes vai ouvir aí: esse cara é blasfemo. Ainda mais numa época que ele está vivendo agora. Pega o juiz, bota ele, condena ele. Continuando aqui, amados. Depois teve o outro fato. Versículo 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. A mulher adivinhadora saía gritando, falando isso. Mas, amados, quem era essa mulher adivinhadora? Só quem estava lá que sabe, eu. Essa mulher era conhecida pelos juízes. Quem que era pretores? Os juízes da cidade, as pessoas mais importantes da cidade conheciam essa mulher, que essa mulher jogava abuso, jogava pedrinha, né? Que eu tenho que tomar cuidado aqui. Jogava algumas coisas, ela fazia, adivinhava as pessoas, e as pessoas ficavam vidradas nela. A mulher era famosa. Estava lá na TV de lá, aquela TV importante. Estava todo no carro, estava ela. E todo mundo falava dessa mulher, amados. De repente Paulo começa a pregar o evangelho, começa a chamar a multidão, começa Jesus, o pessoal a se converter, a ser curado, a ser tratado. Essa mulher, olha, o diabo possessa ela ali e ela começa a adivinhar. Esse aí é servo do Deus Altíssimo e anuncias o caminho da salvação. Rapaz, sabe o que aconteceu? Eu estava lá. Aumentou a igreja de Paulo. Mas aumentou por quê? Por causa de Jesus ou por causa da mulher adivinhadora? Muitos vêm a Cristo por interesse da adivinhação, do interesse próprio, e ficam por aí. Resolvi meu problema. Eu quero resolver meu problema, pastor. Quantas pessoas procuram aí que estão com problema de casamento, vai lá na dona e vai lá para resolver os problemas dela lá na casinha lá de tal, no casinho de tal, para tentar desfaz o trabalho, faz isso, faz aquilo. E eu vou fazer um trabalho para dar certo, tá? Essa mulher fazia isso. Era conhecida ali no local. E Paulo veio de quebrar isso, mano. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Dentro da igreja também tem gente assim. A pessoa, em vez de vir para a igreja por causa de Jesus, vem por causa da pessoa.
Oi? E veio mesmo por causa do ídolo. Ali a mulher, ela chamou um monte de gente. Eu estava lá. A igreja ficou cheia. A casa de Lídia não tinha mais lugar. E só que o pessoal que veio com ela queria comida. Paulo tinha que se virar com a comida, todo mundo, o negócio estava virando bagunça. Como é que pode, pastor? Você lembra disso tudo? Lembro, estava lá. Era uma confusão danada, porque o pessoal estava mais preocupado com os problemas. O ar-condicionado de lá, liga, tô quente, tô frio. O pessoal estava preocupado com as circunstâncias, com as coisas. Essas que vieram com a mulher desviadora. Vocês nunca vieram, vieram para Jesus. Estou falando aqui que existe isso. Veio para o endereço. E aí o que aconteceu, amados? Olha só. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Ela falou a verdade, não falou mentira não. Já muitas vezes ele fala a verdade, mas por trás da verdade ele coloca você numa cilada. Em nome de Jesus Cristo, aí isto se repetiu por muitos dias. O que significa muitos dias? Ela chamou muita gente. Como eu te falei, a confusão ficou generalizada lá. E aí, como se repetiu por muitos dias, Paulo já indignado. Como é que está teu adjetivo aí? O meu é indignado. Oi? Perturbado. Quem mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Indignado, perturbado, inconformado. Oi? Aborreceu, está aborrecido, chateado e muito mais. Então, amados, voltando-se, ele disse ao Espírito com letra maiúscula. Opa, Espírito com letra minúscula. Em nome de Jesus Cristo eu te ordeno, sai agora! E à mesma hora o Espírito saiu da mulher adivinhadora. Quem adivinhava era o diabo que estava nela. Não, pastor, era qual deles? Esquece, pomba gira, tranca a rua, não interessa mais. Não interessa. Paulo não tinha discernimento disso. Paulo era pouco, conhecia pouco o evangelho. O negócio é que saiu. Tem gente que fica catucando as coisas para poder, não chega a lugar nenhum. Saiu. Mas por que Paulo deixou ficar muitos dias? Por quê? Sabe por quê, amados? Porque ele sabia que vinha retaliação. Ele sabia que havia retaliação. Ser jogada do diabo é assim mesmo. Ele muitas vezes coloca você numa situação, vai lá na casa da tal pessoa, expulsa demônio, faz, acontece e pau, tal, de repente vem a retaliação, porque o diabo não está brincando não, mano. Está entendendo, meu irmão? E a pessoa vai, porque a pessoa não está na escola, a pessoa não estuda, a pessoa não sabe, pensa que sabe tudo já conhece, já lê a Bíblia, Deus fala com ele, acabou e tudo. Não é assim. Temos que estudar a palavra de Deus, temos que ser discipulados, temos que ser treinados para poder andar nesse mundo tenebroso. E aí, amados, essa mulher estava endemoniada. E quando saiu o demônio, o que aconteceu? Quando os donos da jovem viram que se haviam desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando a roupa deles, mandaram açoitá-los com vara com pontinha rasgada de chumbo. Isso aí não está na tua Bíblia não, isso é só na minha Bíblia. É porque eu estava lá e eu escrevi, eu me acrescento a Bíblia. O pessoal vai falar assim: ele acrescenta a Bíblia, cuidado que ele é heresista. Lógico que não está escrito aqui, o bobão. E ele botou o quê? E depois lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse
com toda a segurança, amarrado os seus pés em corrente com bolinhas de chumbo. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Amém, querido? Olha para mim, retaliação. Ali era lugar romano, era dificuldade. Eu acho, por que o Espírito Santo não impediu ele de pregar ali, meu Deus? Por que o Espírito Santo deixa você ir para lugares assim? Por que o Espírito de Jesus deixa? Mandou atravessar a Macedônia para quê? Para ficar preso? E na sua vida, por que Deus permitiu certas coisas na sua vida? Talvez você não estivesse aqui, conhecendo mais desse Deus maravilhoso, tremendo. Lutas você vão ter, mano. No mundo tereis aflições de Jesus, mas tem de bom e não deixe a Bíblia cair. Ou não, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A Bíblia pode cair mesmo. A Bíblia é palavra, mas cai. Presta só atenção na palavra de Deus, na verdade que Deus está trazendo para você. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. E aí, amado, prenderam eles. Então isso foi um dos impedimentos. A igreja de Filipe foi criada dessa, foi confrontada. Ela nasceu da dificuldade, da luta, da barreira. Porque aqui, amado, o propósito de Deus era atravessar, sair do Oriente e vir para o Ocidente. Não só o Ocidente na Itália, em Roma, não, é para chegar até você aqui, para romper barreira. Deus tem os seus caminhos, os planos de Deus nunca serão frustrados. Nunca. O meu e o seu, mas o de Deus nunca será frustrado. Amém, queridos? Eu vou ter que encerrar. Vou deixar essa parte aqui do pedacinho do recheio do bolo para a semana que vem. Minha irmã Madalena, sinto muito. Mas já são 10h20, eu estou com 1h mais ou menos e pouco dando aula. E eu não passo desse horário. Mas Deus está aqui. Continua aqui, fazendo a obra na sua vida, na vida daqueles que estão ouvindo. Amo vocês, amados, mas eu tenho que puxar vocês para cá, ó. Aqui, ó. Aqui é o lugar. A dificuldade vai ter, mas aqui tem anjos voando neste lugar. Tem glória de Deus se manifestando neste lugar. Tem glória na sua casa, mas aqui é muito mais intenso, é muito mais poder. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, queridos. Eu quero orar com vocês. Carlos, entendeu o que eu falei? Senhor, em nome de Jesus, azulzinho. Senhor, em nome de Jesus, coloco diante de Ti, Pai, a vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão nos ouvindo e aqueles que estão em casa também, Senhor. Porque a Sua glória há de se manifesta na nossa vida, Pai. E que o Espírito Santo, Pai, venha quebrar protocolos, barreiras, dogmas, tristeza, dores, mentiras que o diabo tenta infiltrar na mente das pessoas e as pessoas creem como verdade. Pai, joga por terra toda a ação do diabo. Pai, essa igreja não é minha, ela é sua. Você faz dela o que o Senhor quiser. Mas a igreja não é as paredes, são as pessoas. Por isso, manifesta na vida deles, ó Pai, para que eles sejam uma igreja não somente aqui dentro, mas principalmente lá fora. Porque o Senhor quer nos fazer bênção e não abençoados somente. Nós somos bênção para muita gente, porque carregamos dentro de nós o Espírito de Jesus, que conduziu Paulo a estes lugares para salvar vidas, para libertar os cativos e com a intenção de chegar o Evangelho até nós. Muito obrigado, Jesus, por essa manhã. Muito obrigado, Jesus, por essas maravilhosas que eu falo, café da manhã com Jesus, em nome do Senhor. Vamos louvar a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Vem me visitar hoje aqui. Pode trazer seu dízimo e oferta e colocar aqui seu pedido de oração também. Amém? Vamos louvar o Senhor? Quem sabe louvar aí? Gabriel, vai, Gabriel.
Você mesmo, está aqui. Qualquer louvor que você sabe mais cantar, até tocar se quiser. Vem me visitar hoje aqui. De ti, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver novo. Quero arder de novo. Vamos lá. Quando todo desaparecer, em um novo amanhecer, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Amém, Jesus, glória a Deus. Vamos estar orando aqui em nome de Jesus pelos dízimos e as ofertas. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o dinheiro que chega aqui, Senhor, é para manter esta obra, para que nós possamos fazer com que pessoas possam vir aqui e sentir-se agraciado pela Tua palavra. Porque a Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Não comida, não, mas palavra. Palavra que liberta, que cura, que faz prosperar também. Tua palavra é a verdade. E por isso que nós estamos aqui, porque o Senhor tem mantido esta obra. Por isso, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, faça, Senhor Deus, que cada um também que aqui esteja comprometido com essa obra seja abençoado, seja fortalecido. Que as portas de emprego se abram, Senhor Deus. Que possa haver, Senhor Deus, muitas e muitas conversões. Que possa haver, Senhor Deus, muitas vidas tementes a Ti, seguindo o verdadeiro Evangelho. Por isso eu entrego tudo nas Tuas mãos, ó Pai. Que a Tua glória se manifeste poderosamente, Pai. Que haja libertação, que haja cura, que haja milagres, ó Pai. Porque essa igreja não é nossa, é Sua, Pai. Somos apenas instrumentos em Sua mão, nas Suas mãos, para que o Senhor venha tocar em nós, usar o som que quiser, Pai, porque somos o que o Senhor quiser, para que o Senhor faça o que o Senhor quiser, seja feita a Tua vontade. Abençoa a vida financeira, como já tem abençoado, em nome de Jesus. Amém. Coloco também, Senhor Deus, os pedidos de oração, declarando que esses pedidos, ó Pai, estão nas Tuas mãos.
E que se está demorando é porque o Senhor tem um propósito, como sempre teve e sempre terá. Manifesta o teu poder nessas vidas e desfaz toda a obra do diabo, Senhor. Toda obra maligna, toda intenção de Satanás, ó Pai. Ó Deus, faça, Senhor Deus, que essas pessoas sejam libertas, sejam curadas, ó Pai, intencionadas de estarem aqui na tua casa. E que hoje à noite, ó Pai, haja também para um culto muito abençoado e que a tua glória se manifeste poderosamente em nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Madalena e Antônio e Madalena, leva o meu abraço, pastor Djalma, pastor Augusto, e para a Sueli. Eu vou mandar hoje, daqui a pouquinho você vai estar recebendo lá o vídeo, que eu vou parar aqui e vou fazer lá um vídeo rapidinho para você mandar para ela. Amém, queridos? Faça a sua mão como uma concha para receber a bênção. Semana que vem é dia de ceia do Senhor, tá, amados? Eu acho que sim, né? É o primeiro domingo. Aleluia? É isso? É isso, Cleide? Hoje é que dia, minha irmã? Só contar, só. Se hoje é 24, semana que vem, com certeza é 1º de outubro. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, e a plena, total, carinhosa, ungida presença do Espírito Santo seja contigo hoje, seja contigo amanhã, seja contigo todos os dias da sua vida. Vou em paz, e que o Senhor muito vos abençoe. Pode bater palmas para Jesus de Nazaré.